Tudo certo aí, Ju? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 3 até o 8, é a leitura que faremos nesta noite. Dando continuidade à série que iniciamos na semana passada, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quem está em casa, que está assistindo hoje pela primeira vez, nós iniciamos domingo passado uma série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e assim será, se Deus permitir, pelos próximos domingos, né? Então, todo domingo à noite, durante a semana e domingo pela manhã, tem sido estudos mais avulsos, assim, aleatórios, no aspecto de livros diferentes e assuntos diferentes, mas domingo à noite nós terminamos a primeira carta de João, né? E agora nós estamos em Colossenses capítulo 1, dos versículos 3 até o 8, é o que nós leremos nessa noite. Todo mundo encontrou, gente? Amém? Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar? Pai bendito, é a tua santa palavra, e nós necessitamos ouvir a tua voz. Nós somos bombardeados na semana que passamos por tantas vozes, por tantas palavras, por tantas notícias, por tanta coisa. Mas ponha o nosso ouvido pronto a ouvir o que tens a nos dizer. Pai, quem pode levar a palavra ao coração é só o teu Espírito. Por isso nós recorremos mais uma vez à tua misericórdia e suplicamos por tua graça para nos falar. Apesar de mim, traga-nos entendimento nesta noite pela Santa Escritura e abençoa-nos, Pai. A todos quantos estão ouvindo a tua palavra, sejam por ela edificados e abençoados. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Não é surpresa para nós, irmãos, que a igreja, e quando a gente fala igreja, eu me refiro à igreja militante. Igreja militante é aquela igreja que está aqui ainda, vivendo, militando, indo avante, né? Existe uma igreja de Jesus triunfante, que é aquela que já está no céu, aquela que já partiu com o Senhor por muitas gerações, já está lá triunfante com o Senhor. Mas aqui é uma igreja militante, a igreja que trabalha, que milita, que avança, que caminha. E a igreja de Jesus sempre sofreu hostilidade, sempre sofreu ataque, e sofre ataque todos os dias e até os dias de hoje. Às vezes nos choca um pouco e a gente não deveria ser tão surpreendido por isso, porque o próprio Jesus alertou que nós, como seus discípulos, seríamos odiados, rejeitados pelo mundo. Por quê? Pelo simples motivo, que o mundo rejeitou o nosso próprio Senhor. Se o mundo odiou Jesus, por que o mundo vai amar quem é igualzinho a Jesus? Quem representa o próprio Cristo? Então a igreja sofre hostilidade, e agora uma nova forma, pelo menos no nosso contexto cultural brasileiro, é que a igreja tem sido atacada por aqueles que já foram da igreja, no aspecto de que não precisa haver igreja, não tem necessidade de igreja para ser cristão. Tem uma nova modalidade curiosa de cristãos não praticantes, né? A Bíblia não mostra esse tipo de gente, mas o pessoal está inventando por aí, e eles atacam a igreja e dizem que não deve haver igreja, que a igreja é desnecessária, que a igreja tem os seus problemas, etc, etc. Algumas críticas notoriamente são legítimas, porque obviamente que a igreja tem os seus problemas. Aliás, todos nós aqui oramos durante o culto, e teve um momento de contrição, perdão de pecados, que nós reconhecemos os nossos pecados, sim ou não, irmãos? Nós oramos aqui e nós cantamos, e nós te amamos, Jesus, que é o nosso Senhor, de Salvador. Salvador de quê? De nós mesmos, nossos próprios pecados. Então nós confessamos aqui dentro dessas quatro paredes, que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Qualquer pessoa de bom entendimento sabe que isso é reconhecer que nós temos as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas faltas. Mas é curioso que Paulo começa as suas cartas
E os estudiosos bíblicos, na sua análise, dizem que apenas Gálatas e as cartas pastorais são um pouco a exceção disso, mas o apóstolo Paulo começa todas as suas cartas elogiando as virtudes da igreja. Ainda que no meio da carta ele vá chamar atenção e fazer repreensões severas, tais como as repreensões que estão lá nas cartas aos Coríntios, e propriamente, até nessa carta, Paulo corrige a igreja, instrui, mas ele começa exaltando o que tem de bom na igreja. Eu aprendi com Paulo, preparando esse sermão, e com o próprio Deus, dizendo, é preciso, sempre que a gente tem essa lição, olhe para as coisas boas. Antes de uma correção, de uma instrução, de um pastoreio, olhe para as coisas boas que Deus tem feito. E sabe que isso também é peculiar do próprio Jesus nas cartas das igrejas no Apocalipse, ou da Ásia Menor? Quando você lê as cartas, Jesus tem duras repreensões àquelas igrejas, mas quando ele enaltece ou discorre, descreve as virtudes daquelas igrejas, ele diz, olha, você tem isso de bom. Não é porque a igreja estava deixando, esfriando no amor, que Jesus jogou tudo fora e disse, olha, você é fiel na doutrina, mas você perdeu, esfriou no primeiro amor, abandonou o primeiro amor. Jesus não deixa de exaltar, de enaltecer, de mostrar as virtudes da igreja, o que a graça de Deus tem feito no meio da igreja. E Paulo começa a sua carta aqui, gente, se você olhar para o título na atualizada, é Ação de Graças. Ele está agradecendo a Deus pelas coisas que Deus tem feito no meio da igreja. E no contexto a gente lê, ele está agradecendo a Deus pelo poder do Evangelho. O que o Evangelho fez nessa igreja? O que o Evangelho mudou essa igreja? O que fez com que aqueles irmãos, crendo no Evangelho, fossem transformados? Qual é o resultado de uma igreja crer no Evangelho? O que nos faz ser igreja do Senhor, e quando eu falo igreja do Senhor, não é a nossa denominação, a nossa placa. A igreja genuinamente de Jesus, que está espalhada pelo mundo todo. Por isso que nós dizemos que a igreja cristã é uma igreja universal, do aspecto de ser do mundo todo, de todos os povos, etnias, nações, denominações diferentes. O que faz uma igreja ser genuinamente igreja é o Evangelho, se ela creu no Evangelho. O apóstolo Paulo explica isso aos romanos. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente pode ter um belo templo, nós podemos ter inúmeras atividades, nós podemos ter um ajuntamento de muita gente, parênteses, nesse tempo não, mas uma igreja pode ter, um lugar pode ter, se ela não crer no Evangelho, se o Evangelho não for o cerne daquela comunidade, ela é tudo, menos uma igreja de Jesus. Ela pode ser até um movimento religioso, mas quando abandona o Evangelho, ela deixa de ser igreja de Jesus. E Paulo diz, apesar dos pesares, e uma coisa curiosa, gente, os estudiosos bíblicos dizem que essa igreja é uma igreja super nova, novíssima, uma igreja recém-plantada, mas que na sua caminhada já estava experimentando problemas. Tinha gente que entrava no meio da igreja, que pervertia, e eu só quero fazer uma ênfase que eu citei nas cartas de João, que a igreja ao longo da sua história enfrentou geralmente dois tipos de ataque. Um ataque é aquele ataque de fora, então alguém vem e começa a perseguir a igreja, e diz, olha, tem que parar com isso. Então o imperador romano persegue a igreja, então outros movimentos vão perseguir a igreja. Então movimentos, por exemplo, como a antiga União Soviética, o comunismo, a cortina de ferro, perseguia, proibia a igreja. Esse é um ataque de fora, a gente está vendo, nós estamos sendo proibidos de adorar Jesus. Mas tem um ataque mais nocivo ainda, que é o ataque de dentro. É como o vírus, que ele entra no organismo, que ele entra no corpo e ele começa a perverter a verdade, para causar uma certa implosão, de dentro para fora, para prejudicar. Isso acontecia no meio da igreja cristã. Ela tinha a perseguição de fora, ela tinha que se defender dos ataques que vinham, e nisso os irmãos se uniam, porque todos estavam sendo perseguidos pela mesma causa, pelo mesmo evangelho, mas o problema é quando o inimigo vinha de dentro. Ele dizia, não é bem assim, o que Paulo ensinou não é bem isso. E aí as pessoas se confundiam, e aí separava o rebanho. Quando a perseguição vem de fora, ela une o povo. Mas quando ela vem de dentro, quando ela perverte o ensino do Senhor, ela começa a dividir a igreja. É isso que Paulo está corrigindo aqui. Mas ele destaca que o poder do Evangelho transforma vidas, transforma a igreja, transforma o povo, e ele agradece por isso, ações de graça pela igreja. Versículo 3 ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Toda vez que
Paulo e os irmãos, perceba que ele usa o plural, como eu citei na pregação da semana passada. O apóstolo Paulo enfatiza que o trabalho, que a jornada na vida cristã, ela é sempre uma jornada com companheiros, com cooperadores, com amigos. E ele diz, sempre que nós oramos, nós agradecemos. Sempre que nós colocamos a orar por vocês, a gente dá ação de graça a Deus. A gente rende louvores ao Senhor por aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. E o que Paulo diz? Que o poder do Evangelho, nesses versículos, transforma na igreja, muda na igreja. Vamos ler comigo, irmãos, versículo 4, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Versículo 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A primeira coisa que uma igreja cheia do Evangelho recebe do Senhor, e que Paulo destaca, uma igreja que creu profundamente no Evangelho, recebe transformação nas suas relações com Deus e com os homens. Uma igreja que crê no Evangelho é transformada nas suas relações. Entenderam aí? Pegaram? Uma igreja que creu no Evangelho, que é cheia do Evangelho, Paulo diz que ela é transformada nas suas relações. Ele começa destacando, dizendo: damos sempre graças a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa, o que está aí, irmãos? Da vossa fé em Cristo Jesus. Então, o Evangelho transforma, realinha, apruma a nossa relação com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é essa reconciliação. O que é o Evangelho? Se alguém pedisse para você definir assim, olha, eu estou ouvindo algumas coisas acerca da igreja nesse tempo, eu queria que você, como cristão, me dissesse com as suas palavras o que é o Evangelho. O que é o Evangelho para nós? Que é a boa nova, talvez você definiria pela escola dominical, Evangelho é boas novas, mas como que você definiria o Evangelho? É Deus reconciliando o mundo consigo mesmo, é Deus enviando Jesus para nos resgatar, é Deus nos reaproximando, é Deus restaurando a comunhão que fora perdida lá no Éden, quando o homem pecou e por isso morreu, e se afastou e vive por toda a história em rebeldia contra o Senhor. Nós que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Você é um pecador por natureza, você nasceu e viveu até conhecer Jesus pecando, em rebeldia contra o seu Deus. O seu coração por natureza é mau, contrário à vontade de Deus, egoísta, mentiroso. Este é o Evangelho de Deus, o Senhor nos reaproximando com Ele. Então, uma igreja que crê no Evangelho, ela tem a sua relação com Deus restaurada. Isso aqui é importante, porque muita gente está falando por aí afora, no aspecto das preleções, das palestras, ou quer que se chamem hoje em dia, que a mensagem de Deus é para a gente ficar bem. É para melhorar nossa autoestima, é para fazer a gente conseguir melhorar o status social. Não é isso não, gente. Jesus morreu na cruz para restaurar nossa relação com Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus nos livrou da ira, o que você pensa sobre isso? Que Ele nos livrou da ira de quem? Do diabo? Do próprio Deus. Em primeira instância, Deus está nos salvando dele próprio. Ele está nos escondendo em Cristo, salvando dele próprio, porque o diabo nada pode fazer se Deus não permitir, e ele será condenado, igualmente, todos aqueles que estiverem longe de Jesus. Então, o que o Evangelho faz quando uma igreja crê no Evangelho? Quando os crentes creem no Evangelho, o que muda, gente? Muda a nossa relação com Deus. Nós não andamos mais alheios, nós não estamos mais perdidos, nós não somos mais ovelhas desgarradas, nós não estamos andando errantes por aí, em rebeldia com Deus, e falando para as pessoas, bom dia, Deus te abençoe, imaginando na nossa cabeça que a gente está anestesiando a consciência porque nós falamos de Deus. Quando nós cremos no Evangelho genuinamente, Paulo diz, a fé que vocês têm em Jesus mudou a percepção. Ele está conversando aqui com um povo que era pagão, gente. Os jovens aqui sabem, através do cinema, da arte, de como aquele contexto grego, romano, era um contexto de pura idolatria. Quantos deuses tem na mitologia? Os cultos pagãos ligados muitas vezes à lascívia, à imoralidade, e Paulo diz, agora vocês mudaram, vocês não estão mais andando de qualquer jeito, vocês creram em Jesus, e ao longo da carta ele vai relembrar sobre isso, que o cristão não volta ao passado, porque agora ele anda segundo Deus. Mas uma outra coisa interessante, é que é inerente, quando a nossa relação com Deus muda, a nossa relação com as pessoas vai mudar.
quando a nossa relação com Deus é transformada, de inimigos, de desgarrados, de perdidos, nós fomos encontrados, fomos apacentados pelo Senhor, colocados na família dele, a nossa relação uns com os outros vai ser transformada. Olha o que o texto diz para nós, lá no versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, olha, a sentença está ligada, e do amor que tendes para com todos os santos. E no versículo 8 ele vai enfatizar, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Não era um amor qualquer, não era um amor hipócrita, não era um amor fingido, era um amor espiritual. Esse Espírito com letra maiúscula, o próprio Espírito de Deus. E ele está dizendo aqui que a relação com Deus muda e a relação com as pessoas também muda. E essa foi a ênfase de todas as pregações da carta de João. Se eu amo a Deus, eu amo as pessoas. É impossível alguém dizer que ama a Deus, que não vê, e odeia o seu irmão que está vendo. A minha relação com o meu semelhante é automaticamente transformada quando a minha relação com Deus muda. Quem aqui experimentou a conversão numa idade madura da sua vida, lembra que quando se arrependeu dos seus pecados, logo já começou a vir na cabeça, quanta gente que ao longo da minha caminhada eu me desentendi, eu feri, e que eu gostaria de reconciliar e pedir perdão. Porque agora eu tenho uma outra percepção da vida e das relações. O marido, quando conhece Cristo, ele é transformado também na sua relação familiar. Ele quer ser um pai diferente, ele quer ser um esposo diferente. A esposa, quando conhece Jesus, ela é transformada nas relações, porque ela deseja ser uma mulher sábia que edifica a sua casa, ela quer ser uma mãe que instrui seus filhos na verdade. Os filhos que são transformados pelo poder do Evangelho, que encontram do Senhor, eles querem honrar os seus pais, como a Bíblia diz. A gente tem às vezes umas caixinhas divisórias na nossa cabeça que Deus nunca falou que deveria ter, né? Tipo assim, a pessoa quer amar a Deus, quer servir Deus de todo o coração, ela pede fogo, chuva, glória, terremoto, pedra, não sei mais o que, mas ela não quer se relacionar e ter as suas relações transformadas pelo poder do Evangelho. Ela quer Deus, ela ora, ela canta as coisas bonitas que a gente canta na igreja, mas ela não entende que a maledicência não deve mais ter espaço no coração. Que um cristão que teve a sua relação com Deus transformada não tem espaço para fofocar, para ser maledicente, para prejudicar o seu semelhante. Estão entendendo, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram transformados por Deus, e vocês são transformados uns com os outros, vocês estão amando as pessoas, olha só, Paulo está orando e se alegrando, dizendo, oh Deus, que bom que a igreja lá em Colossos, ela crê no Senhor e ela ama as pessoas. E chegou até ele a informação disso, do amor que tendes para com todos os santos. E esse aspecto aqui é profundo, de cuidado, de abraçar, de atender a necessidade, de oferecer o auxílio. Nós estamos num tempo, irmãos, bem peculiar, que a gente está sendo chamado por Deus, mexido pelo Senhor, a amarmos uns aos outros nesse tempo difícil. Eu conto com o coração, com a oração e com a ajuda de vocês para alcançar o povo, para mandar uma mensagem de ânimo, para mandar uma palavra edificante, para demonstrar o amor através daquilo que Deus tem nos permitido. Eu amo essa igreja de todo o meu coração, e eu acho muito lindo que quando eu lanço desafios, a igreja responde muito bem. Isso é uma coisa bonita da igreja. Vamos mandar mensagem na segunda-feira para alguém, todo mundo me responde lá que mandou, isso é maravilhoso. Mas que você tenha a iniciativa própria de dizer, hoje eu vou edificar a vida de 10 pessoas. Eu vou demonstrar o amor uns pelos outros, porque a minha relação com Deus me faz amar pessoas, me faz cuidar de pessoas, me faz me importar com o meu semelhante. Então, a primeira coisa que Paulo está destacando aqui, eu dou louvor a Deus, ações de graças, porque quando vocês creem no Evangelho, a operação de Deus em vocês transformou a relação de vocês com as pessoas, mas primeiramente com Deus. Queridos irmãos, em continuidade, versículo 5, olhe comigo aí. Uma outra coisa que Paulo está dizendo, que essa operação genuína do Evangelho no meio da igreja, uma virtude que ele destaca, que ele agradece a Deus, que ele rende graças ao Senhor, é porque a esperança daquela igreja era uma esperança genuína. Então, o Evangelho, quando transforma, ele transforma relações. E um segundo aspecto, ele oferece genuína esperança. Versículo 5 diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus,
do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quem nunca sentiu desespero? Quem nunca teve a sua esperança abalada? Quem nunca foi amedrontado pelas circunstâncias e temeu e vacilou e teve medo? Paulo diz que essa igreja, além de ter a sua relação com Deus restaurada, as relações uns com os outros transformadas, ela recebe do Senhor a genuína esperança. Eu estava ouvindo uma entrevista não cristã por esses dias, e a pessoa, o rapaz contava, isso foi na década de 90, então eu tinha 4 anos, na década de 90 não, no ano de 90, quando houve o famoso confisco das poupanças. Pessoal aqui mais experiente, tá vendo o cuidado com a fala, não é mais velho, gente, mais experiente, lembra disso? Não. O confisco das poupanças que gerou um desespero, e eu ouvi o rapaz dizendo assim: meu pai chegou a pensar em suicídio, porque ele tinha as economias lá, e de uma hora para outra houve uma notícia que as poupanças foram confiscadas, e os bancos entraram em recesso por 3 dias, e a pessoa ficou desesperada, porque todas as economias estavam lá, e o rapaz dizia assim: o meu pai chegou a pensar em tirar a própria vida. E aí, lembrando dessa entrevista, eu fiquei pensando, como que a gente pode ter, em razão de segundos, a nossa esperança abalada? O coronavírus tem sido um choque, tem sido um golpe para mostrar onde está a nossa esperança. E às vezes eu fico assim, encucado, apenas para reflexão, como que a gente tem tantas nações absolutamente desenvolvidas na tecnologia, na medicina, e a gente não tem informações concretas. Ninguém sabe de fato se uma pessoa que pegou uma vez pode ser reinfectada. A gente tem visto uma discussão, está todo mundo de máscara bonitinho aqui, se a máscara usa máscara, não usa máscara, esse remédio serve, não serve, confusão. Não dá para você ter esperança. Não dá para você ter esperança fixa, genuína, numa pessoa, numa circunstância, nos países mais poderosos. O coronavírus está mostrando para a igreja do Senhor, quando nós confiávamos nesse ou naquele, nada, isso é pó. Se esvai, isso sai pelas nossas mãos. E Paulo está dizendo: vocês têm genuína esperança, fazendo mais uma vez alusão aos pagãos, como eles esperavam, confiavam nos deuses da fertilidade, nos deuses que iam trazer o sol, a chuva, as colheitas, as vitórias nas batalhas. E Paulo diz: não, agora vocês têm uma genuína esperança. Mas olha que interessante, onde está a esperança? Paulo diz aqui, olha para o texto comigo, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada onde? Nos céus. Percebam? A esperança de vocês não está na terra, a esperança de vocês não está nas coisas daqui. Muita gente, às vezes até bem intencionado, eu falei isso hoje pela manhã, no começo da pandemia, falou: não, nós somos cristãos, Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Não, gente, a Bíblia não fala isso, meu irmão. A Bíblia não diz que nós vamos andar imune aí, entendeu? Não tentarás o Senhor teu Deus, aprendeu com Jesus lá em Mateus 4, não tentarás o Senhor teu Deus. Ninguém nunca, em sã consciência, lendo a Escritura, vai dizer: não, cristão, anda aí que você está imune. Mas a nossa esperança, queridos, não repousa nas coisas daqui, mas no céu. Onde é que está a esperança? Olha, irmãos, eu não posso dizer para você, como pregador do Evangelho, que você vai estar imune ao coronavírus, e que as crises do mundo não vão afetar a sua casa, a sua vida, a sua família. Eu não posso dizer para você que todos nós vamos vencer todas as dificuldades que estão assolando esse mundo, mas uma certeza que a Bíblia nos dá é que nada nem ninguém pode furtar a nossa esperança, porque ela não está aqui. E ainda que, como hoje pela manhã falei, no texto de Abacuque 3, ainda que o produto da oliveira minta, não haja fruto na vide, não haja fruto na figueira, não tenha animais no campo, nós vamos nos alegrar no Senhor, porque a nossa esperança está onde? Nos céus. Aqui Paulo está dizendo. Como os falsos pregadores, Paulo não está dizendo como os falsos pregadores que a esperança deles é coisas daqui, deste mundo, desse tempo. Prosperidade aqui, vitória aqui, satisfação aqui. A sua esperança, meu irmão, ponha isso no seu coração, minha esperança está no céu. Isso é uma chamada de Deus para nós, porque quem aqui, vou mais uma vez recorrer aos meus irmãos experientes. Você lembra como a gente cantava sobre o céu muito mais? Lembra disso, gente? Quantas canções eram feitas na igreja sobre o céu, lindo céu, não é? Como a gente cantava sobre a volta de Jesus, como a igreja estava sempre com os olhos erguidos.
E aí as coisas foram mudando, nós começamos a olhar para o lado, olhar para as coisas daqui, nós começamos a nos apegar, e a gente começou a cantar que a bênção é aqui, que a bênção é esse tempo. Mas não, irmãos, como povo de Deus, nós estamos apenas atravessando um período, rumo a Canaã celestial. Nós estamos apenas num processo. Nós não temos que nos acomodar com as coisas daqui, a nossa esperança está nos céus, guardada pelo Senhor, a nossa poupança não está aqui. Jesus lembrou-nos dizendo que nós não deveríamos granjear tesouros que a traça pode consumir, que a ferrugem pode pegar, que o ladrão pode roubar. O nosso tesouro está nos céus. É isso que Paulo diz. Quando cremos genuinamente no Evangelho de Deus, a nossa esperança é recalibrada. A nossa esperança se torna a esperança genuína. E outra coisa que ele diz, e você pode estar pensando assim, mas como que eu faço para me firmar nessa esperança? Como que eu faço para conhecer mais? Porque pastor, estou dizendo aqui para o meu coração, que na verdade eu não tenho essa esperança não, que Paulo está dizendo aqui. Então olha no versículo 5, quando ele fala, do qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, um pedacinho do versículo 6, que chegou até vós. Da onde que veio a esperança daquele povo? Da palavra do Evangelho, da palavra de Deus. Por que às vezes a gente está tão abalado, chateado, consumido pelas coisas daqui? Porque nos falta mais palavra de Deus. Falta mais a gente encher o nosso coração e calibrar a nossa percepção, o nosso olhar, a nossa fé pelo que Deus diz e não pelo que o mundo diz. Irmãos queridos, teve uma época aqui nesse período de pandemia que era só desgraceira o tempo todo nas notícias, não era? Eu parei, irmãos. Nós lá em casa, inclusive, cortamos televisão. Tem lá, quem domina lá é o mundo bita, né? E então a gente cortou televisão. A gente só assiste lá a internet, as coisas, e vê notícia pelo próprio YouTube, mas era só notícia ruim. E quando a gente abre aquilo, começa uma semana lendo aquilo, você fala assim, meu Deus, estamos perdidos. Estamos assim, gafanhoto vem de cá, o vento vem de lá, a poeira vem do outro lado, e o coronavírus se espalhando, nos perdemos, acabou. Mas aí quando a gente se debruça na palavra de Deus, eu digo, oh Deus, como meu coração é tolo, como eu deixei de confiar no Senhor, e a minha esperança precisa ser recalibrada todos os dias. Eu preciso erguer os meus olhos e olhar para o Senhor, que a minha esperança vem da palavra do Evangelho. Quando eu leio, o Hernandes tem uma frase muito bela que ele diz assim, eu li as últimas páginas da Bíblia e posso dizer, tudo vai terminar bem. Coisa bonita, irmãos. Leia a palavra de Deus, tudo vai acabar bem, está turbulento, está difícil, mas Deus prometeu que tudo vai encerrar muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, vá para o Evangelho, vá para a Bíblia, para encher o seu coração de esperança genuína, genuína. Eu não estou dizendo com isso que você não deve ter expectativas pelas coisas da vida, não é isso. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo na sua palavra. É a esperança genuína, é a última esperança e a primeira do nosso coração. Tudo vai acabar bem. Paulo diz, vocês ouviram pela palavra do Evangelho. Não foi por alguém, não foi por uma fala, não foi por uma proposta, não foi por uma boa notícia. Nós estamos orando por isso, irmãos, por uma boa notícia. Que uma vacina solucione esse problema do mundo todo. Mas depois de passar o coronavírus, pode ser que outra coisa acometa. E tem um problema muito maior que está espalhado pelo mundo todo, o pecado. E que a vacina para o pecado é o Evangelho. Tem gente roubando na pandemia, gente. Superfaturando respiradores. O que é isso? É o pecado. Não é possível que você vê um semelhante seu morrendo sem poder respirar e você superfatura. Por quê? Por causa do pecado, irmãos. Então, ainda que essas coisas passem, a nossa esperança precisa ser recalibrada no Senhor, porque só o Evangelho traz a genuína esperança. Amém, meus irmãos? Por último, queridos, versículos 6 e 7, diz assim, que chegou até vós, como também em todo o mundo. O que chegou até eles? A palavra do Evangelho. E diz assim, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, e a graça de Deus na verdade, segundo fossem instruídos por Epáfras, e esse aqui fora o fundador dessa igreja, possivelmente, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. O que a fé no Evangelho, o que o Evangelho oferecia para aquela igreja, além de transformar as relações e de oferecer uma genuína esperança. O Evangelho estava concedendo àquela igreja crescimento
e entendimento de Deus. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. Uma igreja que crê no Evangelho jamais, ouça isso, uma igreja que crê no Evangelho genuíno jamais será uma igreja estagnada. Nós cremos em Jesus, está tudo certo agora, só sombra e água fresca, pode sentar todo mundo, nós cremos, agora é só esperar. Irmãos, o reino de Deus é um reino de movimento. Quem quer vir após mim, não é assim, quem me quer, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Corramos com perseverança, Hebreus 12, a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo aos Filipenses, deixando para trás as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, não é isso? O apóstolo Paulo vai também usar essa expressão a Timóteo, dizendo que a gente está numa carreira, um atleta, um soldado arregimentado para a batalha. O reino de Deus é um reino em movimento, e Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, que quando a palavra chegou, estava produzindo fruto, olha o texto, e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste. O Evangelho estava em todo o mundo, oferecendo crescimento, produzindo, o Evangelho de Deus estava avançando, e aquela igreja é participante do crescimento de Deus, do Evangelho. Quando nós recebemos o Evangelho, nós somos transformados para viver a vida que Deus quer em movimento, em caminhada, em prosseguir. E eles são parte disso que Deus está fazendo no mundo todo. Nós estamos aqui num pequeno grupo, mas Deus está operando no mundo todo, irmãos. É claro que a mídia não vai relatar. A mídia vai usar o discurso de conveniência. As vidas importam quando importam para a mídia. Mas você sabia que a religião mais perseguida no mundo é a religião cristã? Que todos os anos morrem centenas de cristãos simplesmente por serem cristãos, mas ninguém fala nada, porque o mundo odeia Deus. Você percebeu que você pode ter qualquer religião que ninguém vai dizer nada, se você for cristão vai ter um monte de senões? Por quê? Porque o mundo odeia o Senhor. E a palavra de Deus está dizendo para nós que quando Deus está operando naquela igreja, Paulo diz, não é só aí não, gente, é no mundo todo. Deus está movimentando a igreja, Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está salvando gente, Deus está cuidando da sua igreja. A igreja pode parecer assim frágil, atacada nesse tempo, mas meus irmãos, não duvide que ela vai ser vitoriosa sobre tudo isso, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a minha igreja. Então, por que concede crescimento? Porque uma igreja que crê no Evangelho nunca vai ser estagnada, nunca vai ser estática. Segunda coisa ainda nesse versículo, uma igreja que crê no Evangelho, produz conhecimento, crescimento, porque uma igreja que crê no Evangelho, versículo 6, nunca será uma igreja infrutífera. Uma igreja que possui o Evangelho em si nunca será, um cristão que crê no Evangelho nunca é um cristão infrutífero. Jesus disse que toda a vara que está nele, todo galho enxertado nele, faz o que, gente? João 15, dá fruto. E toda a vara que em mim dá muito fruto, Pai, a limpa para que ela dê mais fruto. Paulo diz, o Evangelho está produzindo em vocês crescimento e fruto, vocês estão frutificando. Efésios capítulo 2, versículo 10, a gente gosta de citar Efésios 2:8, todo presbiteriano gosta, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 vai dizer que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, de antemão, preparados para o quê? Para boas obras. Paulo diz, vocês estão crescendo, e quando nós estamos crescendo, nós vamos frutificando. Essa expressão do fruto está usando a linguagem metafórica, analógica de uma árvore. Quando você vê uma árvore crescendo, uma árvore frutífera, na medida que ela ganha maturidade, crescimento, ela vai gerar fruto. É isso que o texto está dizendo. Então uma igreja que crê no Senhor, ela é transformada na sua percepção, ela cresce, o Evangelho produz crescimento e entendimento. Uma igreja que crê no Evangelho nunca vai ser estagnada. Uma igreja que crê no Evangelho jamais vai ser infrutífera. E outra coisa que eu já citei, uma comunidade que recebe o Evangelho é parte daquilo que Deus está fazendo no mundo todo. Nós somos pequenininhos do ponto de vista do mundo, uma pequena comunidade, mas nós somos uma célula nesse grande organismo chamado Igreja do Senhor. Dos santos de todas as épocas, de todo o período da história, daqueles que foram redimidos por Jesus, nós fazemos parte desse corpo.
Uma outra coisa que, para a gente encerrar, ele diz assim: desde o dia em que ouvistes, olha lá o texto, repare comigo, versículo 6, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Na verdade, uma igreja que recebe o Evangelho é transformada no seu entendimento. A percepção da graça de Deus, o entendimento do Evangelho. Por que essa ideia de entendimento? Porque, biblicamente, o homem ímpio, o homem não regenerado, ele não tem entendimento das coisas de Deus. O homem carnal não pode discernir as coisas do Espírito. Ele não entende fé, salvação, pecado, perdão, misericórdia. Tem muita gente que não entende porque que nós estamos aqui. Por que vocês querem ir para a igreja nesse tempo? Assiste Netflix, rapaz, estão lançando um monte de filme legal lá. Por que vocês se reúnem lá? Vocês estão jovens aí, gente, toda a vida pela frente, vão para a igreja no domingo à noite. Né? Já ouviram isso? Não. Vocês nunca ouviram? Que bom que nunca ouviram, já ouviram, né? Tão jovem para a igreja, espera ficar um pouco mais velho. Porque o homem carnal não tem entendimento, e essa igreja é também transformada na sua percepção, no seu entendimento. O entendimento do que, Paulo diz? Entendestes a graça de Deus na verdade. Olha só, ele diz assim: desde que ouvistes e entendestes. Por quê? Porque você pode ouvir e não entender. Você pode ser ensinado, alguém pode pregar, falar, ensinar, e não tem entendimento nenhum. Mas a transformação do Evangelho muda o nosso entendimento. E essa percepção de entendimento está querendo dizer que a gente muda a percepção da vida. Palavrinha que a gente tem usado aí, a cosmovisão muda. A percepção do mundo muda. As coisas que vejo, a lente pelo qual eu enxergo a vida é transformada, porque Deus me deu um novo entendimento. E o nosso entendimento, irmãos, é o que o Santo Livro diz, não o que as pessoas dizem. Não o que as épocas dizem. Não o que as gerações estão dizendo. Não o que o modismo vai falar. O nosso entendimento é a Escritura, é o que a Bíblia diz, não o que eu penso a respeito. O meu entendimento, ele deve ser norteado, direcionado pelo que a Escritura diz e não pelo que nós pensamos. A gente sabe disso, a Bíblia fala sobre isso. É o que a Escritura está falando. A igreja teve o seu entendimento transformado. O Evangelho não muda só a sua condição. Olha, eu era perdido, agora fui salvo. Mudou o seu entendimento da vida, das coisas, das percepções. Não volta mais para o passado, não vive mais na impiedade, mas vive para Deus, porque o seu entendimento é transformado radicalmente. Ah, mas para o pessoal cristão tudo é pecado, não é para nós, gente, é para Deus, e nós queremos servir Ele. É o que a Escritura diz. A nossa geração é a geração do tudo pode, permissiva, tranquila, que acomoda a vida do jeito que quer. Tem tanta coisa tão que a gente pode chamar até de bizarra que o pessoal está discutindo hoje. Se é doença, se não é doença, se é pecado, a Bíblia chama de pecado. Portanto, Deus transforma o nosso entendimento, e essa igreja teve o entendimento transformado. E no versículo 7 que eu li aqui diz: segundo fostes instruídos. Um servo de Deus chamado Epáfras, que é até sutil aqui a sua citação, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Ele relatou tudo o que a igreja estava vivendo, e eles foram instruídos por esse homem de Deus. Para concluir, meus irmãos, vamos lembrar que existe muita coisa boa de Deus no meio da igreja. Amém? Deus está fazendo coisas boas. A gente não pode ser seduzido como a serpente seduziu Eva. Porque quando você lê Gênesis, quem está no desafio da leitura bíblica anual, vai ver que Deus fala para eles assim: come de tudo, tudo. É de vocês, ó, paraíso, gente, paraíso, hein? Tudo é de vocês. Essa aqui não. E o que a mulher vai? A serpente diz: e aí, é isso que Deus falou? A serpente já vai pervertendo o que Deus disse, para que seduza Eva por aquilo que não pode. Nós não podemos cair nessa síndrome de Satanás, de olhar para aquilo que é ruim, e deixar de ver as coisas todas boas que Deus tem feito. Olha tudo quanto Deus tem feito. Conta as bênçãos e diz quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. O apóstolo Paulo, irmãos, aprende a exaltar as virtudes antes de corrigir. Ele fala: Deus tem feito coisa boa aí. Olhe para as coisas boas que Deus tem feito. E uma segunda pergunta
é o quanto o Evangelho tem impactado na nossa vida, a nossa relação com Deus, com as pessoas, a nossa esperança, o nosso entendimento e o nosso crescimento. O quanto do Evangelho tem impactado a nossa vida, tem trazido para nós crescimento, amadurecimento, fruto, a esperança genuína, as relações que temos para com Deus e para com as pessoas. É isso que Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que Deus tem feito muitas coisas boas no meio dessa igreja, na vida de vocês, e o Senhor continuará fazendo. Quando Paulo diz, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, ele sabe que o Deus que começou conclui, que Deus não abandona a obra, que o Deus que começou a operar em nós, quando cremos no Evangelho, fomos regenerados por Jesus, através da graça de Deus, do convencimento do Espírito Santo, Ele não vai deixar a sua obra sem concluir, Ele continuará fazendo, até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé para orar? Ore ao Senhor por isso, para que a sua vida seja dia a dia impactada pelo Evangelho. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Deus tem feito em você. Olhe para as coisas boas que Deus tem derramado na sua vida, na sua família. Pai de todo amor e graça, essa igreja é também uma igreja tua. Este povo é teu, esse rebanho pertence a ti. Nós temos os nossos desafios, limitações, nós temos os nossos erros, mas certamente, Deus, nós desfrutamos da tua boa mão conosco. O Senhor tem feito grandes coisas no meio do teu povo e continuará a fazê-lo para a glória de teu santo nome. Pai, ajuda-nos para que percebamos aquilo que o Senhor tem feito, para que o nosso coração se ponha a dar-lhe graças, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nessa hora que oramos, tem um grupo de pessoas orando, isso já é, ó Deus, fruto da tua bondade, isso é um sinal da tua graça, isso é uma demonstração do teu amor. Obrigado porque o Evangelho transformou a nossa relação contigo, já não somos mais inimigos, podemos ser chamados teus filhos, ó Deus. Nós que andávamos errantes, desgarrados, como pródigo longe da casa do Pai, o Senhor nos acolheu de volta, e agora nos assentamos na tua mesa, isso é privilégio indizível. Obrigado porque o Senhor transformou as nossas relações, e nós amamos profundamente pessoas que outrora nem conhecíamos, mas agora a tua graça fez com que demonstrássemos e vivêssemos o amor uns para com os outros. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos aperfeiçoados neste amor, e que este amor faça-nos crescer. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, para que a nossa viva e genuína esperança seja sempre o Senhor. A nossa esperança não está neste mundo, nas coisas daqui, não está em tesouros que o ladrão pode roubar. A nossa esperança é o Senhor, está reservada nos céus para nós. Aprume, alinhe o nosso coração nesta verdade, e não nos deixa, Deus, cair, não nos deixa vacilar, tirar os nossos olhos deste princípio absoluto. A nossa esperança é Cristo. Pai querido, obrigado pelo crescimento que o Senhor nos permite viver no Evangelho, pelos frutos que podemos dar para a Tua glória, porque a Tua palavra diz que quando nós dermos frutos, glorificaríamos ao Pai que está nos céus, e assim o é. Abençoa a Tua igreja para que sejamos um povo que cresce na verdade, que amadurece e que dá muito fruto para a Tua glória. Que o Senhor abençoe este povo, aos nossos irmãos que nos acompanham de seus lares, que sejam pelo Senhor abençoados, e que o Senhor mantenha esta igreja de pé, e que o Senhor nos ajude a passarmos por esse tempo de pandemia vitoriosos, fortalecidos, e que o Senhor use esse tempo para nos transformar à imagem de Jesus, teu Filho. É o que eu oro, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, gente.